Irmãs aqui presentes, no Santuário de Santa Rita de Cássia, caríssimos irmãos e irmãs que à distância rezam conosco, através das emissoras de rádio Montanhesa e Web Semeando, através também das redes sociais, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Com a graça de Deus, conduzidos e iluminados por essa graça, nós encerramos o mês de setembro, dedicado à Bíblia e à Palavra de Deus. Foram 30 dias que Deus nos concedeu de presente. E esse tempo já se foi, já se apagou, para nunca mais acontecer no ano de 2022. Claro. Começamos hoje, portanto, uma nova página no nosso calendário. Não só cívico, mas também religioso. O segundo dia do mês, que coincidentemente é o primeiro domingo do mês de outubro, dedicado especialmente às missões. O 27º domingo do tempo comum. Mais uma vez, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando hoje com essa celebração, ou nas celebrações desse dia, o mês de outubro, dedicado especialmente às missões. E segundo o Evangelho de Lucas, há pouco proclamado, estamos no fim da quarta etapa da subida de Jesus com seus discípulos para Jerusalém. Os apóstolos pedem ao Senhor: aumenta a nossa fé. Um pedido humilde de quem não é autossuficiente. A resposta se abre em várias direções. Vocês não têm fé. Se tivessem um mínimo do tamanho de um grão de mostarda, fariam maravilhas. O homem de fé é como o Senhor, que dá ordens a seu servo e ele obedece. Quem tem fé dá ordem a uma amoreira e ela vai se plantar no mar. Coisas impossíveis podem acontecer e acontecem. O homem de fé é também aquele que obedece e faz mais do que sua obrigação. Sou um servo inútil, diz São Paulo. Fiz o que devia fazer. Por que inútil? Porque poderia ter feito muito mais. Ficou no limite, sem avançar, sem arriscar. Jesus disse a um jovem rico que observava todos os mandamentos, que se quisesse ser perfeito, deveria dar um passo adiante, vender tudo o que possuía, dar aos pobres e depois seguir Jesus. Ele não o fez. O profeta Abacuque tem consciência de que para sobreviver no mundo conturbado é preciso ser gente de fé. O justo viverá por sua fé. Acabamos de ouvir na leitura. O que vê Abacuque na sociedade em que vive? Violência, crueldade, perversidade, opressão, demandas, processos. Com fé, é possível ver o que agora é invisível, ver que se vai acabar, que não é reto. Quem tem fé tem uma visão mais completa da realidade da vida, porque a vida não é só o que se vê com os olhos do corpo, nem mesmo com os olhos da inteligência. A fé vê e interpreta os sinais dos tempos, os mistérios da vida, a presença de Deus. Escrevendo a Timóteo, sua última carta, Paulo o exorta a tomar como norma
o que ele ouviu em matéria de fé e de amor em Jesus Cristo. Que ele enfrente as dificuldades com fé e amor. Deus não nos deu um espírito de covardia ou timidez. Ele nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de equilíbrio. Que saibamos sofrer pelo Evangelho, como sofreram tantos e tantas irmãos e irmãs nossos, hoje considerados os grandes santos, as grandes santas, os conhecidos, conhecidas e aqueles e tantos outros que não conhecemos. Todos eles sustentados pelo poder de Deus. E guardemos tudo o que recebemos, ajudados pelo Espírito Santo. Abacuque, Timóteo, os apóstolos, todos nós estamos precisando, necessitando do estímulo da fé para não nos desanimarmos e superar o que as circunstâncias nos trazem, que às vezes são tão desagradáveis. Aumenta a nossa fé. Um pedido a ser repetido muitas vezes. Aumenta a nossa visão da realidade e a percepção de que há em nós uma força capaz de transformar essa mesma realidade. Aumenta a alegria e a coragem no trabalho pela causa de Cristo e de seu Evangelho. Não somente durante este mês de outubro, dedicado às missões, mas a cada instante da nossa vida, da nossa passagem por esse mundo. O discípulo fiel vê o Mestre e vibra por ele e pela causa que ele defende. Ao desenvolver qualquer atividade em favor da causa do Mestre, sabe que não está fazendo mais do que sua obrigação e faz com gosto, com espírito reavivado. É fiel aquele discípulo que nunca abandona o seu Mestre, e é fiel o discípulo que crê no seu Mestre. É neste sentido que o discípulo é fiel. Ele tem fé e crê em seu Mestre, Jesus. A fidelidade, portanto, a Jesus Cristo será uma consequência da sua fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Esta é uma prece que brota do coração humano, quando decide confiar totalmente em Deus. Somente a fé pode sustentar nossa adesão a Cristo, num mundo tão materialista e tão plural na compreensão dos fatos. A fé é um dom de Deus e supõe a resposta humana. Ela nunca é plena. Por isso, os discípulos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Os discípulos sentem necessidade de serem ajudados, pelo menos na proporção de um grão de mostarda. É pequeno, mas traz em si imensas possibilidades. Trabalhar pelo reino, portanto, não deve ser visto como obrigação, mas um privilégio, um grande privilégio. Os 72 discípulos voltaram cheios de alegria. Também não podemos negociar com Deus, exigindo a recompensa pelo nosso trabalho. O Senhor poderia realizar sua obra sozinho, mas Ele decidiu contar com cada um de nós e com todos. Somos servos inúteis, mas não temos o direito de permanecer ociosos, eternamente de braços cruzados. Deus não deve nada a ninguém. Os discípulos são servos que na gratuidade agem em favor do reino.
Prezados irmãos e irmãs, neste mês missionário que hoje se inicia, peçamos a Jesus, o missionário por excelência, que nos ajude a sermos fiéis no cumprimento da nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.